vai revelar a Jonas a sua providência salvífica para outros povos que não são judeus. Deus mostra para Jonas o que mais tarde os judeus têm que entender, que ele tinha ovelhas que não estavam ali naquele aprisco. Essa mensagem, irmãos, tem a ver comigo e com você, porque nós não somos, por natureza, judeus. Nós fomos enxertados. A salvação é verdade, vem para os judeus, vem dos judeus, porque Cristo era judeu. Mas nós fomos enxertados. E aquele povo de Nínive, embora fosse um povo impenitente, um povo perverso, mau, mas eles eram alvos da providência divina para a sua salvação. Irmãos, quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós devemos ter em mente que a nossa função é de pregar o Evangelho por toda criatura, quem quer que seja. Não importa se a pessoa é uma pessoa que bebe muito, que vive nos bares, se a pessoa tem uma opção sexual diferente da tua, orientação sexual. Não importa se essa pessoa é um mendigo, nós não podemos fazer acepção de pessoa. A nossa função dentro do reino de Deus é de pregar o Evangelho, de exercer misericórdia com pessoas que andam distante de Deus. E muitas vezes nós olhamos para a pessoa e a vida que ela leva, e a gente fala assim, não tem jeito para essa pessoa. Esse daí ofende a Deus, ofende as famílias, deixa ele se perder. Não, irmãos, a orientação de Deus é que nós preguemos o Evangelho. A missão de Jonas não era qualificar o povo de Nínive. A missão de Jonas é de levar a mensagem de Deus contra o povo de Nínive. Em um mundo de cancelamento social que estamos assistindo, irmãos, em que as pessoas só conversam com aquelas que concordam umas com as outras, Jonas, ele se apresenta como Jonas com J, cancelando aquele povo de Nínive, julgando aquele povo de Nínive. E quando olhamos para o versículo 3, nós vemos o reflexo da desobediência de Jonas em não atender à vontade de Deus de pregar o Evangelho. Diz assim, no versículo 3, acompanhe comigo. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Para quê? Para quê? Fugir da presença de Deus. Uma ressalva aqui neste final. Sabe por que as pessoas fogem da igreja, desaparecem da igreja? Por desobediência, por pecado. É assim desde o Éden, irmãos. O homem, quando desobedeceu a Deus, ele andava pelo jardim, no final do dia com Deus. Acontece que um dia ele desobedece a Deus, e que Jonas e Eva, o que Adão e Eva faz? Se esconde de Deus. Está crescendo, irmãos, no nosso meio, um número de crentes desigrejados, sob o argumento de dizer assim, Deus pode ser adorado em qualquer lugar, então eu vou fugir da presença de Deus. Eu não quero obedecer, então eu fujo da presença de Deus, e por isso se afasta da comunhão dos santos. A Bíblia não deixa brecha para que nenhum crente deixe de congregar com a sua igreja. Por isso, irmãos, se falta apetite de vir à igreja, se lhe falta apetite de cantar louvores, se falta apetite com a palavra de Deus, de congregar com seu irmão, revisite a sua vida. Cuidado, porque você pode estar albergando pecados e desobediência diante de Deus. Por isso, Jonas foge da presença de Deus, porque ele se tornou desobediente. Voltando para a história dele, ele pensa, este povo não merece a misericórdia de Deus. Vou sair por aí e pegar o primeiro navio, sem destino. Vou para qualquer lugar, mas para Nínive eu não vou. Para Nínive eu não vou. Tim Keller, no seu livro O Profeta Pródigo, separa este livro em duas cenas. A primeira cena é de Jonas e os pagãos
dentro do navio. Na segunda cena, é Jonas e os pagãos da cidade de Nínive. Tanto os pagãos de Nínive quanto os pagãos do barco eram carentes da misericórdia de Deus. Embora, irmãos, a missão de Jonas não tenha sido destinada aos pagãos do mar, mas pela misericórdia de Deus, Deus usa a desobediência de Jonas para aumentar a sua meta de evangelização. Deus tem misericórdia daquele povo. E agora Jonas não é somente chamado para pregar a Nínive, ele tem que pregar a pessoas que estavam dentro do barco. O Senhor, no versículo 4, porém fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. Versículo 4, o Senhor fez soprar sobre o mar e caiu uma grande tempestade. Olha aí o livre-arbítrio de Jonas, para aqueles que acreditam. Pelo livre-arbítrio de Jonas, ele ia para onde? Para Jope, para outro lugar, para Tarsis. Mas a providência divina o coloca na rota para pregar o evangelho a outros povos. E agora, um povo impenitente de dentro de um navio. Todos os marinheiros ficaram com medo, versículo 5, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e deitado, dormia profundamente. Jonas não somente não se importava com o povo de Nínive, agora Jonas, no meio de um povo idólatra, em pecado, sem conhecimento de Deus, ele mostra a mesma afeição, ou falta de afeição. Ele não tem misericórdia daquele povo. A tempestade está rolando, aqueles homens estão à beira da morte, e o que Jonas faz? Vai lá para o meio das bagagens. Ele não queria conviver com as pessoas, e lá ele dorme. Irmãos, muitas vezes nós estamos nessa tempestade da vida. Olhamos para o mundo, existe uma tempestade intelectual ocorrendo todos os dias nas ruas. As pessoas estão perdidas, não sabem o que fazer, distantes de Deus. E tal qual o Jonas, nós estamos no fundo do barco, dormindo. Não estamos pregando a palavra de Deus. No meio de tanta ignorância espiritual, Jonas estava dormindo. E nós também muitas vezes estamos dormindo, irmãos. Durante essa pandemia, muita gente vai sair na vida perturbadas. Já estão. Pessoas sem esperança. E nós? Estamos fazendo como Jonas? Estamos dormindo? Não duvide, irmãos, eu sei que isso já aconteceu com os irmãos. Quando a coisa aperta, quando morre alguém da família, a primeira pessoa que o ímpio procura, sabe quem? O crente. Então, de repente, Jonas está lá no fundo do barco, fugindo das pessoas, e as pessoas estão lá tentando tirar a carga, e olha para Jonas e vê Jonas o quê? Dormindo. Aí alguém fala assim, como que ele pode estar dormindo no meio dessa tempestade? Esse sujeito só pode ser crente. Porque o crente é diferente. No meio da tempestade ele ainda consegue ter paz, embora em desobediência à palavra de Deus. Então, aqueles homens começam a perguntar a Jonas. No versículo 6, o capitão dirigiu-se a ele e fala assim, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Irmãos, que vergonha! Que vergonha é quando um ímpio chega para a gente e fala assim, eu estou passando por dificuldade e você não está orando por mim. Eu soube dos pedidos de orações que rolaram lá na igreja de Tocos e vocês não pediram por mim. Você é um crente da igreja e você não está preocupado com o destino da alma do seu vizinho, do seu parente. Que vergonha, irmãos. Essa palavra do capitão do navio deveria ser pregada na nossa mente todos os dias. Quantas pessoas morreram este ano, irmãos?
sem conhecer o Evangelho de Deus. E você teve a oportunidade de pregar o Evangelho e não fez. Sabe quantas pessoas tiveram câncer nesses últimos tempos? Esperando uma oração na sua casa. E você não fez isso? Como pode você criticar Jonas por não querer ir a Nínive? Versículo 7, então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga, quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? E Jonas responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Olha que teologia fora de prática. Quando Jonas é feito uma série de perguntas: qual a tua profissão, o que você faz, de onde você vem, ele fala assim: eu sou um patriota, hebreu, filho do Deus vivo, que tem poder de fazer os céus e a terra. Uma teologia sem piedade. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não adianta você apenas conhecer a Bíblia. Não adianta você saber que Deus pode fazer todas as coisas. Não adianta você dizer que você vem à igreja todos os domingos. Não adianta dizer que você leu a Bíblia durante o ano inteiro. Você tem que exercer piedade no momento em que você é convocado por Deus a trazer uma mensagem. No meio do naufrágio, as pessoas passando por dificuldade e o crente dormindo sem pregar o Evangelho. A gente ainda não sabe como nós não sabemos como vamos sair, irmãos, dessa pandemia. Mas de uma coisa nós temos certeza: o Evangelho tem que ser pregado, porque os últimos tempos estão acontecendo. A Bíblia já anuncia este momento e nós devemos remir o tempo. Então não adianta você ser um ótimo teólogo, se na tua vida o Evangelho não fizer diferença na tua vida e na vida do teu vizinho. Por isso precisamos obedecer à ordem de Cristo de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Versículo 10, com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito isso àqueles homens. Por que você conhece a Deus, Jonas, do jeito que você falou? E você ainda insiste, Jonas, em desobedecer à palavra de Deus. No versículo 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Irmãos, diante desses versículos, eu imagino que Jonas tenha ficado muito envergonhado, porque Jonas não estava se importando com o povo de Nínive, certo? Jonas não estava se importando com aquele povo que estava dentro do mar, à beira de morrer, mas aqueles mesmos homens, alvo de uma graça comum que Deus dá a todos os homens, têm piedade da vida de Jonas. Diz o texto que os homens buscavam chegar até a terra seca, para não ser necessário que Jonas seja jogado ao mar. Estava cuidando da vida de Jonas. E Jonas não se importava com aquele povo. Uma graça comum que Deus dispensa na vida de um homem, de todos os homens, e de uma centelha de vida, esses homens manifestam o cuidado sobre a vida de Jonas. Irmãos, quando olhamos para a nossa sociedade, é possível ver que tem pessoas na nossa sociedade que têm obras melhores do que a nossa. São melhores chefes de famílias,
respeitam mais as suas esposas do que nós, honram aos seus pais melhor do que nós, cuidam dos seus filhos melhor do que nós. Isso é uma graça comum, mas ao mesmo tempo, irmãos, serve para nos envergonhar quando as nossas atitudes são opostas à vontade de Deus. Aqueles homens desejavam proteger a vida de Jonas, enquanto que Jonas não importava se aqueles homens partissem sem o conhecimento ou se arrependerem diante de Deus. Versículo 14, então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e lançaram no mar enfurecido, e este mar se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo sacrifício e fazendo a Deus votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou ali dentro daquele peixe por 3 dias e 3 noites. Irmãos, o resto da história os irmãos já conhecem. Como falamos no início, não trata-se da vida de Jonas, não trata-se da vida do peixe, trata-se da misericórdia de Deus com um povo que precisava se arrepender. Deus havia se inclinado para aquele povo, mesmo em desobediência. Deus quis salvar aqueles ninivitas. A gente tem algumas aplicações para nossas vidas. Quando olhamos para o cenário da salvação, irmãos, não é pelo nosso mérito. Tampouco alguém se converte por conta de uma mensagem. Não é pelo pregador, é pela mensagem que o pregador traz. Jonas faz o seu pior sermão, ainda com raiva no seu coração. No capítulo 4, a palavra de Deus diz que quando Deus reconsidera aquele povo por ter ouvido a mensagem e decide não punir aquele povo, sabe o que Jonas faz? Fica enfurecido, fica com raiva, porque Deus não puniu. Irmãos, cuidado, porque dentro da igreja, muitas vezes a gente faz isso. Você já fez aquela oração assim? Senhor, pesa a mão na vida daquele homem. A pessoa te perseguiu tanto que o seu desejo é ver a derrota daquela pessoa. E quando Deus não faz, nós ficamos ainda queixosos. Jonas fez isso. Pesa a mão, Senhor. Esse povo está nos afrontando. Pesa a mão. Mas Deus, pelo mistério da sua misericórdia, resolveu salvar aquele povo. Por isso, irmãos, a nossa salvação não é pelo nosso mérito. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das suas obras para que ninguém se glorie, ninguém levante o tupete diante de Deus. É pela graça que nós somos salvos. A mesma graça que salvou aqueles ninivitas, aqueles homens no barco que passaram a adorar a Deus, é a mesma graça que salva tantas vidas nos dias de hoje. Por isso, a nossa função, irmãos, não é julgar um ao outro. Isso não é função nossa. É certo que em alguns momentos temos que exercer misericórdia e temos que exercer exortações. Contudo, aos que sabem exortar, que façam com diligência, a fim de ganhar o seu irmão para Cristo. É Deus quem convence o homem do pecado e do juízo. No mundo aí fora, estes homens precisam do Espírito Santo de Deus para a sua conversão, e a nós compete pregar este evangelho, obedecer a palavra de Deus. 3 aplicações finais para este momento, irmãos. Primeira, é que o que tem a vida de Jonas com a nossa vida? A nossa desobediência. Por vezes recebemos as ordens claras de Deus e mesmo assim nós desobedecemos a Deus. A questão não é saber discernir a vontade de Deus. Muitas vezes sabemos a vontade de Deus, de pregar o evangelho, de visitar os órfãos, mas a nossa inclinação à desobediência faz com que a gente pare de pregar o evangelho e de socorrer os aflitos.
Segunda aplicação, Deus não faz acepção de pessoas. Devemos orar a Deus por todos. Eu estou vendo um número grande de irmãos com raiva do povo da China. Todo mundo está aqui de máscara porque essa doença veio da China. Irmãos, nós precisamos orar pelos chineses, irmãos. Alguns irmãos nossos estão sendo perseguidos lá, colocados em exílios. Precisamos orar pelos nossos irmãos chineses, mas também precisamos orar para que Deus salve outras vidas ali, irmãos. Não podemos ser xenofóbicos, odiar outros povos como Jonas fez. Precisamos orar, irmãos, pelos nossos governantes, mesmo que não concordemos com eles, porque muitos deles estão usando para fechar a igreja, usando o argumento da pandemia para fechar a igreja. Não fecha a praia, não fecha bares, mas fecha a igreja. Mas mesmo assim, irmãos, ao invés de darmos lugar à nossa ira, nós devemos orar pelos nossos governantes. Precisamos, irmãos, pregar o Evangelho, levar o Evangelho até mesmo aos nossos vizinhos que nos perseguem. Terceira aplicação, a nossa missão aqui é de pregar o Evangelho. E dessa forma, irmãos, eu gostaria de encerrar com a exortação do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, que fala assim: prega a palavra, insta a tempo, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Irmãos queridos, o meu desejo, a minha oração para essa igreja, a minha amada igreja de Tocos, que nunca perdi o vínculo, porque aqui estão as minhas raízes, é que Deus nos faça crescer como filhos obedientes ao Senhor, que tenham prazer na lei do Senhor e nela medite dia e noite, que tenham prazer em evangelizar, que tenham prazer na obediência à palavra de Deus. Eu sei que Deus ainda há de fazer muitas coisas no meio de nós aqui em Tocos, mas quando eu olho para a realidade e a necessidade que a nossa comunidade de Tocos tem, e eu falo isso com propriedade porque eu sou professor nessa localidade, quando eu olho para a necessidade desse povo, eu olho para dentro de mim como igreja e vejo uma necessidade enorme de antecipar os nossos passos na pregação do Evangelho. Por isso, irmãos, não percam tempo, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Não busque, não espere, não busque oportunidade, faça a oportunidade acontecer. Cultive relacionamentos com o seu vizinho, de maneira que a palavra de Deus possa acessar essas pessoas. Tenha misericórdia do ímpio quando ele te afronta, porque o ímpio está na mão do inimigo. Muitas vezes não é ele que está te perseguindo, mas o inimigo que habita nele. Tenha misericórdia. Aos amados irmãos que não têm filhos no mundo, parentes no mundo, tenha paciência, testemunhe dentro de casa. É a tarefa mais difícil que nós temos, irmãos, é testemunhar dentro do nosso lar. Não seja como Jonas, que não se importou com aquele povo. No final deste livro, e eu leio para nós encerrarmos, Jonas fica aborrecido com o Senhor por ter mudado o plano. E Deus fala uma coisa muito importante para Jonas, nos versículos 10, versículo 11 do capítulo 4. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria ter eu pena desse povo ou dessa grande cidade? Eu não sei, irmãos, quanto que um inimigo, os teus parentes, vizinhos, amigos, muitas vezes tem te perseguido. E muitas vezes a gente fica muito chateado mesmo. Exerça misericórdia nesses momentos. Muitas vezes a gente valoriza tantas coisas, como Jonas valorizou aquela planta, mas não valorizamos a alma de um pecador que vive neste mundo. Precisamos, irmãos, como igreja de Cristo, ter amor pelas almas perdidas,
chorar pelas almas perdidas. Marlina, Levi, não foi em vão essas lágrimas vertidas aqui hoje, neste púlpito, pela vida da Jane. Não foi em vão. Assim como não é em vão as nossas orações feitas dentro do nosso lar, de joelho, pela conversão de alguém. Pregue a palavra, insta-tempo e fora de tempo, observando a sã doutrina que estão na palavra de Deus. Que Deus a todos abençoe nessa noite. Amém.